Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é a Débora e hoje continuaremos a nossa leitura bíblica no livro de 1 Samuel, dos capítulos 15 ao 17. Vamos à nossa leitura de hoje. 1 Samuel, capítulo 15. Guerra contra os Amalequitas. Versículo 1. Samuel disse a Saul: O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os Amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando eles vieram do Egito. Vá, ataque os Amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: Saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram, e Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. Versículo 10. Saul é rejeitado como rei. O Senhor Deus falou a Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este o cumprimentou dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: Então por que é que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. E Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que lhe oferecer-lhe um sacrifício, as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é o pecado como o pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei,
respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz os que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que me perdoe e perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar ao Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou, e Samuel disse: Hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: Como é amargo morrer. E Samuel disse: Assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. E em seguida Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Capítulo de número 16. Davi é ungido a rei. Versículo 1. O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste jovem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: Eu também não fui escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: Tenho, o mais caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então, mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unjam. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá.
Versículo 14. Davi e Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e o espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul disseram: sabemos que é um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque lira bem e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é um ótimo músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou um mensageiro com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou o presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas, e mandou a seguinte mensagem para Jessé: eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. 1 Samuel, capítulo 17. Golias desafia os israelitas. Versículo 1. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesavam uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleeiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Versículo 12. Davi no acampamento de Saul. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão e, passando a entrega, uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado.
Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: "Olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a filha do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto." Então, Davi perguntou aos soldados quem estavam perto dele: "O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo?" Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: "O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha." "O que foi que eu fiz agora?" perguntou Davi. "Será que não posso nem fazer uma pergunta?" Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: "Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar com ele." Mas Saul respondeu: "Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira." "Meu senhor", disse Davi, "eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também do filisteu." "Pois bem", respondeu Saul, "vá e que o Senhor Deus esteja com você." Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse Saul: "Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado." Então Davi tirou tudo. Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Versículo 41. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: "Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro?" Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: "Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem." Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem." Então
o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles gritando e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada e Saarim, até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Versículo 55. Davi é apresentado a Saul. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias, e Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi.
Que Deus te abençoe.